Oi? Quer conversar? Agora? Agora. Olá, muito boa noite, boa tarde. Meu nome é Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque ontem nós lançamos o nosso curso Pare de Brigar. E aí, no final desse episódio eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas hoje eu tô aqui para te perguntar uma coisa específica, Pedro. Oi, gente. Antes que você pergunte, né? Posso me apresentar? Por favor. Oi, gente. Aqui é o João, marido da Carol, sócio dela. E esse é o podcast Não Quero Conversar Agora. Nosso podcast que a gente fala sobre relacionamento, sobre nossa vida, comunicação. E eu faço graça. Gente, olha, hoje eu queria puxar o assunto, meu amor, sobre o que você acha de relacionamentos que terminam e voltam. Quer dizer, você acha que as pessoas voltam porque se amam muito? Se fosse pra você dizer assim, o que você acharia? Porque se amam muito ou porque elas estão apegadas e não conseguem terminar de fato? Nossa, assim, é uma pergunta meio que pra acabar comigo, né? Eu vou falar que as pessoas não se amam, não se gostam, estão ali voltando só porque é conveniente. Mas assim, desse jeito que a pergunta foi formulada, é quase pra isso, né? Não, é uma possibilidade de você achar que as pessoas estão terminando, estão voltando, porque elas não conseguem ficar longe, elas se amam e elas querem trabalhar na relação. Assim, eu acho que tem casos. Não acho impossível. Eu acho que pessoas vão e voltam, nós terminamos e voltamos. Então, assim, eu acredito em terminar e voltar. Mas eu tô falando especificamente daquelas pessoas que terminam e voltam, sabe? Tipo um relacionamento ioiô, assim, tá sempre naquele looping. Nossa, aí é difícil achar que essas pessoas estão indo e voltando porque se gostam muito. Eu já vivi um relacionamento onde isso acontecia, né? Tinha esse cenário de um término muito frequente. E era horrível, diga-se de passagem, tinha algo super abusivo, assim, ali no meio, né? Mas é um cenário muito comum, né? Das pessoas estarem sempre tentando, investindo, fazendo aquele... Sabe assim, não, agora eu vou mudar, vai ser diferente, eu não aguento ficar sem você. E aí voltam. Mas assim, falando de um lugar muito leigo e é talvez até meio ruim, não parece um pouco que é carência? Mas qual que é o problema de ser carência também? Pode ser, né? Então, mas quando a gente fala assim desses relacionamentos que vão e voltam e as pessoas não conseguem ficar sozinhas, parece que é mais sobre não conseguir ficar sozinho do que ficar com aquela tal pessoa que tá indo e voltando. Do que ficar sem o outro, assim, né? É, tipo assim, pô, não é sobre voltar com você, apesar de eu estar voltando com você, mas vou ficar sozinho? Bate uma falta. Bate uma falta, mas eu acho que tem várias camadas, né, pra isso, porque às vezes é uma situação tão dolorosa, né, que é tão traumático um término, a pessoa sofre, chora, e aí, sabe assim, e aí 2 semanas depois o casal se encontra de novo pra conversar, pra tentar manter uma amizade e voltam. E acaba que é só um sofrimento, sabe, de novo, porque aí voltam, esquecem um pouco dos pontos ruins, dos pontos que fizeram eles terminarem de fato, e aí voltam porque estão com saudade, porque estão carentes. E aí, enfim, acaba que não vai dar certo de novo, né? Parece que bate muito aquela coisa de você passou uns dias, você esqueceu da briga, e aí você só lembra da parte boa. Exato. Bate até uma nostalgia, né, do relacionamento, você não acha? Uma nostalgia seletiva, né? Da pessoa tá com saudade só daquela parte gostosa. Mas eu acho que é exatamente isso que quer dizer nostalgia. Ah, é? Nostalgia só de alguma coisa boa. É verdade. Você não tem nostalgia de uma coisa ruim. Verdade. Tudo bem, não tinha pensado por isso. Tudo bem. Mas ignorando, né, o cenário onde aquelas brigas mais feias, ou então tá aquela conversa mais séria que levou a um término, e aí tentando seguir em frente, mas como também, sabe? E aí eu acho que o que fica pra gente é quando saber se vale a pena voltar. Porque no nosso relacionamento, por exemplo, da primeira vez eu não queria voltar. Eu voltei porque foi a pandemia que levou a gente a retomar o nosso relacionamento, né? E ficando confinados na mesma casa com uma criança pequena. Mas na segunda vez, onde a gente passou mais de 6 meses separado, né? A gente teve todo aquele momento de
amadurecimento, para mim fez muito mais sentido a nossa volta. Então, quando que você diria que vale a pena? Cara, é uma boa pergunta. Porque, assim, eu acho que precisa ser levado em consideração que se você consegue, você tem alguém que você gosta tanto, a ponto de você ter uma briga que levou você a terminar com essa pessoa, e algumas semanas depois você já conseguiu superar isso, porque os sentimentos bons, a saudade, ou estar com essa pessoa quando era bom, é maior do que isso, pô, eu acho que é uma coisa que você precisa analisar. Não é só você jogar fora. Claro que você tem que levar muito em conta sobre como foi esse término e se você não tá se iludindo, né? Porque, Se iludindo com uma mudança da pessoa, uma mudança da situação? não, se iludindo com como era o seu relacionamento. Porque às vezes você tá imaginando um relacionamento que talvez não existisse ali. Ou talvez tivesse parado de existir já há muito tempo. Então você só tá lembrando de uma coisa de 2 anos atrás. Uhum, entendi. Mas se você tá tipo, pô, meu relacionamento recentemente era bom, tenho certeza disso. Tivemos grandes problemas, mas eu consigo superar isso pra querer estar voltando, acho que isso é um grande fator pra você pensar assim, tá, talvez valha a pena voltar. Então, só voltar quando você consegue perdoar e deixar pra trás. Não necessariamente perdoar e deixar pra trás, mas se você vê que o- os seus sentimentos, você de vez em quando você consegue deixar isso de lado, não que você perdoou, mas se você já tá vendo essa pessoa e ficando feliz e dando sorrisos e querendo estar junto, você tá vendo que você tá deixando isso um pouco de lado. É, mas a gente gosta de se enganar, né, também. Porque quando tá junto, acaba que você se deixa levar por aquela sensação boa, né? Já que vocês não estão brigando naquele momento ali. Você se deixa levar por tesão, às vezes também, né? De estar querendo beijar aquela pessoa que você ainda se sente atraída por. E aí depois, os dias vão passando, aquela euforia vai passando e você percebe que tinha mais coisa, né? Tinham mais camadas ali. Só que o que eu acho que acontece muitas vezes, e aí respondendo a minha própria pergunta, né? Quando que vale a pena voltar? Eu acho que muitas vezes as pessoas não levam em consideração que não houve uma mudança realmente. Não da outra pessoa só, mas sua. Então você acha que só vale a pena voltar se tiver uma mudança? Sim, se tiver uma mudança sua interna ou uma mudança de disposição para você deixar aquelas questões um tanto de lado, ou uma mudança de perspectiva de você entender que aquilo ali não vale mais tanto a pena para você e que você vai, em nome do compromisso de vocês, não se afetar mais tanto. Alguma mudança precisa ter da sua perspectiva sobre o outro, por exemplo, de que a pessoa, tá, é isso aqui, eu tô aceitando mais quem você é, eu não quero ficar sem você. Alguma mudança tem que ter. É, pensando assim faz sentido, né? Porque se você volta sem mudança nenhuma, que eu imagino que muita gente tá ouvindo aqui, já voltou em relacionamento sem mudança nenhuma, o destino é o mesmo, né? É, mas assim, eu entendo voltar sem essa mudança porque a gente vive muito de uma esperança, né, de uma expectativa. Só que aí parece que o relacionamento tá sempre com uma condição. Olha, eu vou voltar, mas você precisa fazer assim e assim. Não necessariamente algo que você tá vendo que a pessoa consegue fazer já, mas você precisa trabalhar na sua comunicação. Nesse momento, a sua comunicação é uma merda, mas para o futuro, você vai se comprometer a fazer uma terapia? Você vai se comprometer a estudar a comunicação com a psicóloga Carol Padilha? Não sei, mas eu torço. Aí você se compromete ali minimamente, aí tem uma mudança nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e aí depois a mudança some. Por quê? Porque não estava pronto. Aham. É, a gente vai muito por essa esperança mesmo, né, de que a pessoa vai mudar. E a gente fala, até que a gente mesmo vai mudar. Então a gente fala umas coisas do tipo, não, eu vou deixar isso pra lá. Mas, na verdade, você não está pronto para deixar para lá. Você tá só na intenção de eu gostaria de deixar isso pra lá. Eu vou conseguir? Não sei, mas agora a intenção tá criada. E aí, claro que qualquer mudança na vida só acontece se a gente tiver essa intenção, né, inicialmente. Só que aí eu acho que é onde entra
né, a abordagem que eu sigo na terapia contextual de casais, que é de pensar a aceitação das diferenças e compromisso. Então, não adianta só eu aceitar que talvez você não chegue nas minhas expectativas. Talvez você nunca atinja o que eu preciso. Mas de ter o compromisso na nossa relação, de pensar na nossa relação como um todo, de pensar o que a gente está construindo e de pensar no meu compromisso com essa mudança. E isso faz muita diferença, né? Então, eu acho sim que só vale a pena você voltar se for para você estar numa outra relação, ainda que seja com a mesma pessoa. Mas não voltar se você vê que exatamente está tudo igual, porque não faz sentido. É simplesmente uma coisa de apego, né? Uma questão de apego. Mas e aí, naquele cenário? Voltando aqui ao relacionamento ioiô. Voltamos. Não melhorou. Terminamos. Voltamos uma segunda vez com uma nova promessa. E continua se repetindo. Mas já da segunda vez, já dá pra gente pensar sobre isso. Como que a gente confia que dessa segunda vez vai ter essa mudança? Ou como que a gente pode se preparar mais para entender que talvez não dê para confiar nessa segunda, nessa terceira vez de que essa mudança vai ocorrer? Porque para mim, eu tenho mais dificuldade em entender como parar de acreditar, porque eu me sinto aqui um homem romântico, um homem otimista. Então eu fico na minha cabeça de que eu vou conseguir fazer dar certo. Eu vou conseguir, na força da intenção, deixar as coisas de lado, melhorar as coisas. Mas como entender que talvez não vai rolar? Eu acho que tem alguns processos, né? Esse é um processo de luto. Eu não sei se você consegue perceber dessa forma, mas é um processo de luto daquilo que você queria que o seu relacionamento fosse e que não está sendo. Então, tem uma percepção, tem uma aceitação. Você, nesse momento aí, nessa expectativa... Claro que o otimismo é bom, né? É sempre bom você achar que as coisas vão mudar. Mas lá pelas tantas, você precisa fazer o seu processo de aceitação. De essa pessoa não vai mudar, eu não vou mudar. E é isso. Entende? Tem um processo de sair dessa negação. De estar ali tentando e encarar. Que talvez realmente não seja para vocês ficarem juntos. Não sei se eu respondo sua pergunta, porque você tá com uma cara de confuso. Não, eu acho que você responde, mas de uma forma que não dá um mapa. Você tá só falando sobre a pessoa ter que aceitar. Ah, entendi. Você quer uma coisa mais prática, assim, né? Fica difícil de visualizar. Fica. Porque, por exemplo, o que eu diria é... Vocês podem combinar um tempo. Por exemplo, tá? A gente vai testar aqui essa volta, beleza, mas quais são os nossos indicadores de que as coisas estão mudando? Tá, um dos movimentos que eu espero de você para ver o seu compromisso é que você esteja tomando uma medicação, é que você esteja fazendo terapia, é que você esteja conseguindo se comunicar comigo. Não vendo isso, eu não quero continuar, eu coloco um prazo, né? Porque isso está afetando a minha vida. Eu não quero continuar por mais de 3 meses nessa tentativa. Você tem 3 meses para fazer essa mudança acontecer. Senão eu percebo... E não necessariamente esse é um combinado, né? Que você precisa falar para outra pessoa. Mas falar para você mesmo. De, eu tenho um limite. Eu sei o que eu quero. Né? Numa relação. Aí eu acho que é o problema das pessoas que não sabem o que querem num relacionamento. Mas eu sei o que eu quero. Se eu não tô vendo esse retorno... Aí sim é hora de eu colocar em ação. De falar, olha, a gente tinha isso combinado. Eu acreditei, eu botei essa fé aqui. Nesse momento, realmente tá impossível da gente seguir em frente. E aí ter um término mais definitivo. Cara, talvez isso soe como uma coisa ruim, mas acredita em mim que é um elogio. Do jeito que você tá falando, eu como engenheiro pensei, é só definir os KPIs. Eu tô pensando em KPIs também. E num prazo. E eu achei isso maravilhoso. Pra eu conseguir entender se uma coisa vale a pena ou não. Agora ficou... Sabe tudo que eu te falei que não tava prático? Ficou prático. Ficou muito prático. Mas eu acho que é uma coisa bem irracional, né? Se a gente pensar em como fazer de fato passo a passo. Mas na prática é muito mais dolorido. Porque primeiro que a gente se engana, então a gente coloca... coisa assim, né? Coloca um filtro ali onde não tem.
Então, eu acredito tanto na sua melhora, na sua mudança que eu tô imaginando aqui, que você tá mudando. Mas também que, às vezes, é muito difícil se desfazer desse apego. Aham. O que eu quero dizer com apego? É de quando você tá ali num relacionamento que você criou tanta coisa junto, que você criou tanta história, que você tem tanto futuro planejado, que você não consegue se imaginar ou imaginar a vida sem aquela pessoa. Você não consegue fazer esse luto porque você não consegue deixar ir. É nesse sentido de apego, sabe? De estar sempre ali querendo voltar para aquele lugar seguro, confortável ainda que seja no desconforto. Conhecido também, né? Porque até o desconforto conhecido às vezes é melhor do que o desconhecido. Ainda mais que, tipo assim, envolve você terminar um relacionamento de fato, né? Bater o pé, envolve você ficar sozinho. Envolve você ficar solteira. Porque tem isso também. Eu tô num relacionamento há tanto tempo, aguentando tanta coisa. A gente já, né, passou por várias paradas. Aí eu vou terminar e eu vou ter que começar do zero com alguém? Começar a postar story. Começar no Tinder? Meu Deus. Sabe? Aquela coisa de ir em primeiro encontro. E aí, realmente, às vezes eu prefiro ficar nesse desconforto aqui, terminando e voltando. Porque é melhor do que terminar de vez. Entendi. Agora, o que me vem na cabeça muito também é, por exemplo, quando a gente tava nessa questão, uma coisa meio indo e vindo, a gente não parava de brigar, né? A gente ficava bem, tava tudo ótimo, aí brigava. Mas o nosso brigava era uma faísquinha, né? Não era aquela briga feia. Era uma faísca que a gente se desentendia pelo menos uma vez no dia, né? E eu acho que era muito da comunicação, né? Sim, com certeza. Era daquela coisa, né, que a gente falou um pouco no último episódio de esse ciclo de briga aqui infinito e a gente não saber comunicar o que a gente precisa, enfim, quais são as nossas necessidades, né? De fato, então acaba que esse ciclo também, né, de você vê uma melhora na comunicação e você vê uma melhora no comportamento e depois não vê mais, vai gerando uma frustração, um desgaste, assim, que eu entendo que é algo que faz com que você queira terminar de novo. Mas e aí, o que a gente pode fazer pra, parar com esse ciclo, assim? Ou pelo menos parar com essas brigas todas? Você já sabe minha resposta, né? Vocês já sabem, gente. Vocês que me conhecem, vocês sabem que eu vou convidar vocês. E aí, vocês ouvintes do nosso podcast, tem aqui um nosso cupom especial para conhecerem o nosso curso Pare de Brigar. Que foi um curso especial e foi criado para você que tá aí exatamente com esse problema. O que fazer para parar com esses ciclos infinitos de frustração, de reclamação, de briga. E aí é uma forma de vocês realmente cuidarem da relação de vocês, da comunicação de vocês, olhando para por que vocês estão fazendo certo, o que vocês estão fazendo errado. Eu tenho lá mapeado, né, no nosso mapa dos conflitos, mais de 30 conflitos e a forma certa de falar, a forma errada de falar, que vai provocar cada vez mais afastamento, cada vez mais discussões. Então, se vocês que estão ouvindo a gente quiserem acessar o curso, garantir o curso, a vaga de vocês, vocês podem colocar podcast lá no meu link, na minha bio, que vocês vão ter um cupom especial, tá bom? É isso, falou bem demais. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Um beijo pra vocês, gente. Até semana que vem. Falem pra gente aí no comentário se vocês têm uma boa razão pra voltar depois de um término. Beijo.